graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Mais uma vez estou eu para dar continuidade a essa história de Jó. Desta vez é sobre a mulher de Jó. Comentem se vocês, mulheres, por um acaso, tivessem um marido e ele perdesse tudo, sem explicação nenhuma, você ficaria do lado dele, né? Sem nada. E ainda mais depois um homem doente, né? Leproso já à beira da morte. Você ficaria do lado dele ou você correria, abandonaria e ia para os seus parentes e ele que se virasse? Como você faria? Por que Deus permitiu que a mulher de Jó sobrevivesse? Porque Jó tinha 10 filhos, não é verdade? 7 homens e 3 mulheres. E ele perdeu todos. Perdeu seus bens, perdeu até os amigos. E só lhe restou a mulher, né? E foi acometida de uma doença horrível. Imagine que nojo, né? A lepra naquele tempo era algo muito nojento, imundo. A pessoa era rejeitada, né? E eu creio que não tem os tratamentos que tem hoje. E a mulher ali do lado dele, né? Aquilo fedia. E ela pecou quando ela disse assim. Você vai para o capítulo 2. 2:9 diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoaste Deus e morre. Porque ela se viu desesperada. Porque Jó era íntegro, reto, fiel a Deus, sabe? Ele não culpou a Deus em momento nenhum. Ele reclamou sim, você vai ver, percorrer a história, você vai ver ele reclamando. Mas ele não culpou a Deus, não amaldiçoou a Deus em momento algum, né? Ele ficou triste, lógico, do nada, você dorme tranquilo e acorda com uma notícia tenebrosa, tudo de uma vez só. Minha gente, não é para qualquer um não, né? E esse homem suportou. A mulher também foi muito forte, né? Foi companheira, não largou ele. Ele ficou humilhado perante as pessoas, né? Todos perguntando o que é isso, por que aconteceu isso? Ele pecou, só pode ter sido. Os amigos vieram visitar ele, para depois ficaram contra ele. Ninguém entendia o que tinha acontecido com Jó, mas Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Na sua humilhação, na sua dor, tem um propósito, meu amado, minha amada. Não, a gente não pode se desesperar, né? Que é pior. Se a gente se desesperar, não ajuda, não. Tudo depende da nossa fé. A fé, ela tem um poder tão grande na nossas vidas para a gente ser curado. A fé é muito importante, mais do que até a medicação. Os dois, olha, a fé e a medicação, elas são casadinhas. E é necessário ter fé, né? Não adianta procurar culpados, porque não teve culpados. Eu creio que a mulher de Jó também, não se fala que ela era uma mulher má. Só se fala desse momento, que ela mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Porque ela tinha perdido tudo. Mas em momento algum ela largou ele, abandonou ele, maltratou. Não se fala disso. Se houvesse isso, se tivesse acontecido, Deus falaria. Porque Deus, ele não escondeu nenhum defeito de ninguém. Nem do próprio filho ele escondeu. Não que Jesus pecou. Não que Jesus errou. Mas Jesus sentiu medo, sentiu angústia, né? Quando faltava horas para ele ser morto. Ele sentiu angústia, ele não queria passar por aquilo, né? O lado humano dele. Mas ele não pecou, né? Tem explicação para isso na palavra. Então, ela ficou do lado dele. E outra, por que Deus deixou a mulher? Porque Deus fez a mulher desde o princípio para ser a disjuntora, ajudadora do homem, companheira. Ele precisava dela, porque, poxa, ele já tinha perdido tudo. Se ainda perdesse a mulher, o que seria, né? A mulher ficou ali para dar o suporte, para cuidar. E Deus tinha o propósito de lá na frente restituir a família de Jó. E não ia casar com outra mulher, né?
Aí Deus deixou a mulher dele para que ele tivesse mais filhos, né? Ele teve 10 filhos mais lindos, a palavra fala mais lindos, lá no finalzinho, do que os que ele tinha. Você vai ver no 10, do capítulo 2, no versículo 10, ele dizendo assim: mas ele lhe respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo isso, né, foi quando veio os 3 amigos, ficaram com ele, passaram aquele sofrimento ali, mas depois os amigos ficaram contra ele. Lá na frente você vai ver que os amigos ficaram contra ele, porque Jó começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, ficou triste, né? Ficou lá reclamando, mas não reclamando de Deus, né? Isso aqui já é outro vídeo. Então, da parte que Jó amaldiçoou o seu nascimento. Então, a mulher dele, ela não pecou. Outras, assim, ela pecou nessa parte, né? Mandou amaldiçoar a Deus. Mas, porque vendo aquele sofrimento todo, né? Mas ela não abandonou, né? Ela ficou para depois dar filhos a Jó, né? Para ver a restituição. Ela não abandonou ele. Isso prova que Deus é a favor da família, né? Que a família é importante para Deus, que o homem e a mulher, eles são um só corpo, uma só alma, um precisa do outro. Não é só na alegria, nos bens, mas é na diversidade, na doença, né? Como aqui Jó fala. Acaso Deus não foi tão fiel, né? Deu tudo, e por que não ele dá tirar? Se foi ele que deu, então tem até uma música que diz assim: Deus me deu, Deus tirou, né? Que bendito seja o nome do Senhor, que a honra e a glória é para ele, que tudo é dele, tudo pertence a ele, né? Que se a gente é grato pelas coisas boas, a gente tem que ser grato também pela a disciplina de Deus, né? Até as adversidades nos ensinam que tudo está no poder dele. Então, Jó, até nisso, né? E a família é muito importante. A família é bênção de Deus, é projeto de Deus, né? Quando existe amor, são poucas as pessoas que ficam nas adversidades, né? Muitos se largam nesses momentos de doença. Nessa pandemia agora nós vimos tantos casais se separar. Eu fui uma dessas pessoas que se separou na pandemia, porque acabou o dinheiro, porque a pessoa disse que não ia arcar com as consequências da casa sozinha, porque estava pouco que eu ganhava, e se iludiu por mais, né? A outra pessoa, a concubina, a amante, a Jezabel, tinha um concurso e já tinha passado em outro, estava esperando ser chamada, e vivia dizendo a ele: vem embora, vem ficar comigo, deixa essa mulher que não tem nada para te oferecer, eu vou pagar a escola dos seus filhos, eu vou te dar o céu, as estrelas e todo o universo e tudo que nele há, porque eu posso, eu aconteço. E ele simplesmente foi, sabe? Todos os dias, e não pensou 2 vezes em me fazer sofrer dia e noite um tormento. Eu fui muito humilhada socialmente, eu fui muito humilhada psicologicamente, verbalmente, e eu cheguei ao ponto de mandar embora, né? Quem me conhece desde o início aqui dos vídeos sabe que eu mandei embora, mesmo amando, porque não aguentava mais, foi muita humilhação. E no mesmo dia, ele foi morar com ela. Mesmo dia. Tá lá até hoje, 2 anos e 5 meses. E ele tá pelo dinheiro dela, pelo salário dela, eu acho isso vergonhoso. E tá lá. E eu tô aqui, tô sobrevivendo, graças a Deus. E, enfim, Deus é quem sabe o trajeto dessa história, eu não sei de nada. Às vezes
me dá vontade de desistir, de não querer mais essa restauração. Mas eu oro pela vida dele, porque ainda dói muito, eu não entendo. Eu não sei se foi a vontade do Senhor, eu não sei se o Senhor vai restaurar ele, mas eu creio que Deus restaura pessoas, mas a pessoa tem que se permitir. E eu só digo uma coisa, seja feita a vontade de Deus. Eu não quero que ninguém me condene por ainda acreditar nessa restauração na família. E eu luto por isso, eu aconselho que lutem, né? Então, ele tem uns aspectos narcisistas. Se eu algumas vezes fui rixosa, eu briguei, eu perdi o equilíbrio, foi porque ele fez por onde, porque só Deus sabe o que eu passei. E as pessoas que estavam perto de mim, eu não queria tossir assim no momento, porque é até chato, mas saiu sem querer. Eu ainda estou me recuperando da tosse, já tem uns 2 meses, misericórdia. Então é isso, a família é projeto de Deus, mas muitos não valorizam isso, né? Muitos querem ficar pulando de galho em galho, tratam as pessoas como se fossem objeto, os filhos esquecem, né? E ficam assim, nessa imparcialidade, oscilando e sofrem, né? Porque família é para estar junto, né? Quando o homem deixa seu pai e sua mãe para unir a sua mulher, eles formam a família. A família é aquelas pessoas que vêm de você. Seu pai e sua mãe é sua família, mas eles vão ficar lá. Pai e mãe ficam lá, casadinhos, se amando até a morte separar. E os filhos vão se casar e vão procriar, formar sua família. Aí a sua família vai ser seus filhos, né? A sua esposa. E aí vai continuando. Mas lógico que você não vai deixar de amar, respeitar seus pais, ajudar, estar junto, de jeito nenhum. Então, a mulher de Jó ficou com esse intuito, né? De continuar a família, de mostrar que família tem que estar junto na diversidade, que tem que ter paciência, que tem que amar, cuidar. É o que nós aprendemos nessa história de Jó. A importância da família, né? De estar junto nessas horas. Porque é muito fácil, meu amado, minha amada, é muito fácil estar junto quando tá tudo bem. A mulher de Jó poderia ter feito o quê? Ela poderia ter pegado os paninhos dela de bunda, partiu casa dos meus pais ou casasse de novo. Não, ela ficou. Perdeu tudo, era riquíssima, tinha tudo, mas ela ficou sem nada. Quantas mulheres fariam isso, né? Hoje, do jeito que as pessoas estão, que só visam status, só visam bens, corriam. Muitas que eu conheço partiu casa do pai, ou então partiu morar sozinha, partiu trabalhar, partiu arrumar outro, né? Não fica não. Muitos abandonam. Isso não é amor, isso não é família, né? Então, que possamos aprender nessa história aí de Jó, o que é família, o verdadeiro valor da família. Vou tomar uma aguinha, porque de vez em quando forço a voz aí cansa. Eu tô tomando até antibiótico, viu, pra isso. Mas Deus vai restaurar por completo a minha saúde, né, o meu pulmão. Eu nunca fumei na minha vida e eu tive isso, essa inflamação aí que eu não sei, não fiz nem exame nem nada, só fui tomando remédio, tomando lambedor e eu creio na providência divina. Um cheiro para todos.